Eu sou Pedro Kelly e toda a semana, temos 3 reuniões, transmitimos 3 reuniões por semana. Eu quero estar com vocês esse tempo todo para compartilhar contigo os mistérios que agora foram revelados. Como teu orientador espiritual, a minha pretensão é colaborar contigo para te ajudar a viver dias melhores. Os dias são maus, estavam escritos e predestinados, preparados por Deus, mas Ele deixou para a gente umas ferramentas que nós encontramos não na religião, nem na religiosidade, sim em Sua Palavra. Portanto, seja muito bem-vindo. Hoje o tema que nós vamos tratar é luz versus trevas, a verdadeira batalha. É isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Enquanto você pega papel, caneta, se possível pegue tua Bíblia, não sei, ou grave essa programação. Se bem que esse programa fica aí nas redes, gravados para você ver e enviar para quem você ama, porque essa palavra que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu em nenhum lugar dessa terra. Então eu gostaria que você prestasse a máxima atenção. Eu quero que você me empreste teus ouvidos, porque a tua mente é aonde eu quero chegar, no teu entendimento. E diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra. E o que nós vamos compartilhar aqui é a palavra. Tem a ver com a tua vida humana, a tua vida espiritual, mas vamos compartilhar a palavra nesse momento, porque essa é a palavra que nos sana, que nos cura, que nos ajuda, que nos permite viver dias melhores. Então, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos por isso. E isso nos dá muito gozo, muita alegria, porque é através de você que a palavra corre. A palavra não corre solta, a palavra corre através de mim, quando eu compartilho com alguém, como estamos fazendo. E a palavra corre através de você, quando você compartilha com alguém. Portanto, crie agora aí uma reunião, convide um grupo, convide alguns amigos e não deixe de divulgar essa palavra. Precisamos que essa palavra corra para que se manifeste a profecia de Abacuque 2,14, que vamos falar agora mesmo. E eu gostaria de agradecer aos abençoados que têm compartilhado comigo a sua semente. Essa semana que nós passamos, semana passada, muitos abençoados. Quero aqui declarar o meu agradecimento público a esses abençoados e abençoadas que estão semeando. E você não tem ideia o esforço que os abençoados estão fazendo para semear. Tem abençoados que passam a mensagem para mim assim, meio quase desesperados ou assustados. Olha, eu não estou conseguindo semear, parece que o sistema da Caixa Econômica está congestionado, caiu, e eu não consegui, eu tenho que ir na loteria, a loteria está com uma fila grande, como é que eu faço? Eu quero semear. Então, abençoado, muito agradecido por esse procedimento tão bonito de vocês. E a vocês eu queria dedicar aqui esse verso que, repetindo aquilo que eu falei na última ministração, em Gálatas capítulo 6, verso 6 em diante. Você sabe que o homem vai colher tudo aquilo que ele plantar. Se você plantar mamão, você vai colher mamão, porque dali vai nascer um mamoeiro, que é o chamado pé de mamão. Você plantar uma manga, ali vai nascer uma árvore que dá mangas como fruto, uma mangueira. Se você plantar abacate, o abacateiro, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, quando você semeia, você não deve ver isso como dinheiro, você deve ver como semente, porque isso é o que o apóstolo da graça nos instrui. Então, em Gálatas capítulo 6, vai aqui uma sugestão, um conselho, uma orientação espiritual para a tua prosperidade. Diz assim: aquele que é ensinado na palavra, note bem,
Paulo vincula a entrega da semente a uma troca, nesse caso, nesse contexto. Aquele que é ensinado na palavra, faça participante de todas as coisas boas na tua vida aquele que te instrui. Ou seja, você deve semear no lugar onde você está sendo educado pela palavra. Então, se você está sendo instruído na palavra, ministrado na palavra, em determinado local, você deve entregar ali tua semente. Se você está sendo alimentado espiritualmente num outro local, ali você deve entregar a tua semente. Esse é o conselho espiritual para a tua prosperidade, porque eu sou próspero. Eu sou agradecido a Deus pela prosperidade da minha vida. Eu tenho onde morar, eu tenho o meu feijão com arroz, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, que é este aqui. Meu trabalho é ministrar na tua vida. Então eu colho por esse trabalho, né? Como você está entendendo, como eu já te disse. Agora, o que eu quero é que Deus manifeste na tua vida a prosperidade que está prometida para você. Então aqui está um passo. Isso é só um passo que hoje eu compartilhei contigo, que diz que você deve semear aonde você é instruído pela palavra. Pois bem, essa foi a orientação espiritual para os nossos abençoados e uma palavra de agradecimento a todos esses semeadores aí. Bem, entrando aqui em cheio no tema de hoje, né? Eu quero compartilhar com você luz versus trevas, a verdadeira batalha. Esse tema é um tema que tem me impactado muito, porque nós temos visto que o mundo está em trevas, o planeta está coberto pelas trevas, as trevas estão dominando. Você liga a televisão, é assassinato por motivos fúteis, por motivos ridículos, é violação de crianças, é agressão contra mulheres, contra negros, contra homossexuais, contra A, B, C, D. Parece que o ser humano é uma besta. E né? A Bíblia fala isso. Mas parece que está dominado por sua irracionalidade como animal, né? Você sabe que o ser humano é um animal racional, mas apesar de ser um animal racional, o ser humano comete umas barbaridades que às vezes nos assustam. E essa palavra trevas, Deus tem trabalhado muito comigo nesses últimos dias, por tudo isso que a gente está vendo. Até porque você sabe o que significam trevas. Todos os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham sabem que devem olhar o contexto, né? E o contexto de trevas, biblicamente, é um contexto bem interessante, que se você ainda não percebeu, eu convido que você assista até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser instruído. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Aí, pronto. Então, na vida humana, falar um pouco da nossa vida humana. Na vida humana a gente passa por experiências, a gente vive momentos, e esses momentos criam em nós experiências, vivenciamos situações, vivenciamos tanta coisa na nossa vida. Se você fizer um repasse da tua vida, do teu passado, você vai ver e nesse momento agora se recordar de quanta coisa você já viveu, não é verdade? Momentos bons, momentos bons, momentos bons, momentos maus. E por incrível que pareça, os maus momentos têm a tendência de marcar mais a gente. Eu não sei por que o ser humano é assim. Deus tem as suas intenções com a gente, mas isso é o que normalmente acontece. O ser humano tem essa tendência. E nós, ao passarmos por situações na nossa vida, nem sempre nós aprendemos dessas situações, né? Porque às vezes nós passamos situações e não nos damos conta do porquê estamos passando aquilo, o que Deus está querendo mostrar com aquilo ali, ou o que devemos aprender com aquilo ali, ou que lição nós devemos tomar com aquilo ali, né? Porque a vida, ela é composta de ciclos, e se você percebe, tem ciclos que se repetem,
Tem coisas que você já viveu, está vivendo hoje, parecidas com algumas coisas que você já viveu. Tem coisas que você vai viver amanhã que de repente você passou hoje. Se você não puser a devida atenção no que está te acontecendo, quando isso se apresentar novamente na tua vida, é capaz de você repetir os mesmos passos, é capaz de você talvez pisar no mesmo buraco, torcer o tornozelo novamente, porque você já passou por aquele caminho e não percebeu que ali tem algo que você deveria aprender para se desviar ou para fazer melhor. Então o ser humano é assim, porque nós só aprendemos aquilo que entendemos. Concorda comigo? Se você entende alguma coisa, aí você aprende. Se você não entende aquilo que está te acontecendo, então não tem como aprender. Aquilo passa quase que desapercebido. Você sofre aquele momento, né? Passa aquele momento todo e aquilo você não põe muita atenção para extrair o lado bom daquele momento. Então, consequentemente, você não vai aprender com aquele momento que está acontecendo e dessa maneira, né, você não vai entender aquelas coisas, e quando se repetirem na tua vida, no futuro, você pode sofrer o dano aí. Então nós podemos dizer que enquanto nós não aprendemos as coisas, nós estamos vivendo como se estivéssemos vivendo uma sombra. Escondidos, aquela situação passa desapercebida, esfumaça, e logo vai embora, e daqui a pouco se repete, e a gente não se dá conta, e repete a mesma coisa, e tal, e de repente um detalhezinho que faltou aprender aqui e acolá é a chave para que você tenha sucesso e passe para um outro nível de tribulação, porque você está entendendo que eu estou falando de situações que trazem tribulações na nossa vida, não é verdade? Isso assim é a nossa vida humana, e a gente vai... Agora mesmo que estamos nesse afastamento social, nesse isolamento, estamos guardados e resguardados na nossa casa, mais quietos e tal, é um momento de você parar para pensar e procurar ver tanta coisa, né? Tanta coisa que já vivemos e podemos aprender delas. Assim se desenrola a nossa vida humana e assim o tempo vai passando e nós vamos crescendo ou não, porque se nós não aprendemos, nós não crescemos. Mas nós só aprendemos aquilo que entendemos, repito. Então, se eu não entendo, eu não aprendo. E se eu não aprendo, eu não cresço. E se eu não cresço, eu sofro um dano aí, que é o que eu quero compartilhar contigo. E agora entrando aqui na visão espiritual de toda essa coisa. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, verso 1. A minha Bíblia está aqui. Às vezes eu vou abrir e vou ler, outras vezes não, mas eu gostaria que você entendesse, e eu vou te explicar por que eu falo isso, que eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo aquilo que está aqui. Por quê? Porque nós temos que respeitar os mais novos. As pessoas mais novas que chegam agora, elas nunca ouviram essa palavra, elas não conhecem essa verdade e essa revelação. O apóstolo Paulo diz que a palavra que pregamos é uma palavra que estava oculta em mistérios e que agora é revelada para a nossa glória. Então, ela estava oculta, mas ela está na Bíblia. Com o passar do tempo, as pessoas vão crescendo e vão entendendo e vão confiando, vão apanhando confiança. Então, voltando aqui, falando de sombra, o que significam trevas, né? Quando a gente não entende alguma coisa que nos acontece, é como se estivéssemos envolvidos por uma sombra. E eu quero comparar a sombra como uma cortina que não mostra a verdade sobre nada. A tua sombra não é você. A tua sombra é refletida de acordo com a incidência da luz. Se a luz pegar por aqui, a tua sombra vai lá embaixo. Se a luz pegar por aqui, a tua sombra é pequenininha. Então você não é nem pequenininho, nem muito comprido. Você é o que você é. Mas você não pode julgar nem analisar ninguém, nem nenhuma situação pela sombra. E as pessoas estão vivendo suas vidas espiritualmente falando, suas vidas espirituais, sua relação com o espiritual, estão vivendo pela sombra. E vivendo pela sombra, elas não vão conseguir. Por isso é que as pessoas estão infelizes. Por isso é que numa situação como essa que estamos vivendo, é uma pandemia, há um vírus aí que mata.
né? Mas as pessoas, por estarem vivendo numa sombra, elas estão amedrontadas, adoentadas em suas mentes, elas estão apavoradas. Vou te dizer, tem gente que não atende nem o telefone com medo do vírus. Imagina uma coisa dessa. E quando você vai ver quem é uma pessoa que frequentava uma determinada religião, que era assíduo naquela religião, e por que agora parece que essa religião não é capaz de levantar esse homem interior, esse espírito que está aí? Porque na verdade aquela pessoa estava vivendo pela sombra. Vamos entrar aqui para que você possa entender melhor, que hoje o tema é a luz versus as trevas. É uma batalha, é um fight, né? É um MMA, UFC espiritual. A luz versus a sombra. Diz assim, porque a lei tinha a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Isso está aqui em Hebreus capítulo 10, verso 1. Anote aí. Quer dizer que enquanto as pessoas estiveram no pacto da lei, quando foi esse pacto? Do Monte Sinai ao Monte Calvário. Porque na cruz Cristo terminou com a lei. Então, os que estiveram debaixo da lei, o apóstolo Paulo está falando aqui que a lei não tinha a imagem real das coisas. A lei tinha sombra. Então, ela diz que a lei nunca pôde aperfeiçoar ninguém. As pessoas sacrificavam, faziam aquelas coisas todas através da lei, mas elas não tinham acesso, porque a lei nunca foi para dar acesso a Deus, né? A lei tinha a sombra dos bens vindouros. Sabe o que significa vindouros? Viriam. Se são vindouros é porque não estavam. Viriam um dia, depois da lei, não na lei. Então, a lei é uma sombra. O que é uma sombra? A lei, eu já te expliquei, a sombra tapa, esconde, dissimula, dificulta, traz uma nuvem, impede que teus olhos vejam a verdade. Quanta coisa que é a lei. Os bens vindouros não estavam na lei, ou seja, quer dizer que tem bens, só que eles eram vindouros. Por quê? Porque não estavam, viriam. Então pense sempre na lei assim, como um carrasco, uma prisão. E eu vou ler outra aqui, Gálatas 3:23 diz assim, olha aqui. Porém, antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. Olha quanto tempo verbal aqui, se você se detém, você lê detidamente, paulatinamente, sugestivo isso, né? Você vai ver, enquanto estávamos debaixo da lei, estávamos encerrados, não podíamos ver, encerrados para uma forma de fé que viria depois. Ou seja, bens vindouros não estavam, esta forma de fé também não estava. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele em vários momentos, em vários lugares, ele dizia, aqueles que estavam debaixo da lei nunca experimentaram a fé, esta fé, a fé de Deus. Então a sombra da religião mantém todo mundo encerrado, porque a lei era uma religião, e ainda para quem as pratica. Por incrível que pareça, nos dias de hoje tem pessoas que estão seguindo a lei. E quando eu falo lei, eu quero dizer para você que eu estou me referindo à lei mosaica, né? O que dizia a lei mosaica? Que você tinha que fazer certos rituais para estar em comunhão com Deus. Sem esses rituais, você estaria separado de Deus. Para você se aproximar de Deus, agradar a Deus, ter comunhão com Deus, você tinha que estar fazendo rituais, determinados rituais, que Moisés ensinou, né? Que Deus falou para ele lá no Monte Sinai. Isso se chama Lei de Moisés, Lei Mosaica, 613. Não são 10 mandamentos, não, só. São 613. E se você falhar em um, a própria lei diz isso, você se torna culpado de todos. Aí você verá. Então, a lei de Moisés criou muitas religiões. Vou te comentar contigo já isso. Em relação à fé que viria, não estava, debaixo da lei não há benefício, e eu queria que você pensasse comigo aqui bem rapidinho, que quando foi feita a promessa
de que o conhecimento da glória de Deus encheria a terra como as águas cobrem o mar, a lei de Moisés ela já estava estabelecida na terra, trazendo o desconhecimento espiritual. Por quê? Porque a lei dizia assim, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, o que dizia a lei? Você matou o boi do vizinho. Foi sem querer. Você estava atirando no tiro ao alvo e de repente o boi passou na frente da bala e você atirou no boi, matou o boi do vizinho. Você tinha que devolver um boi do mesmo tamanho, do mesmo peso e, se possível, com as mesmas manchas no corpo. Isso que dizia a lei. Você procurar em Levítico, você vai achar tanta coisa que você, caramba, a lei era pesada. A lei era pesada demais. Porque a lei não foi criada, né, para que você a cumprisse, porque você não conseguiria cumpri-la. A lei foi criada para dar força ao pecado, para trazer evidência do pecado. E depois ela foi retirada quando Cristo na cruz disse que está consumado. Mas eu estou associando nesse momento as pessoas que estão debaixo da lei, elas estão em trevas, porque trevas significa desconhecimento. Em Isaías, capítulo 60, verso 2, há uma promessa de que as trevas cobririam a terra e a obscuridade cobriria as nações. Então está falando de todos os países, que são mais de 200 reconhecidas pela ONU. Diz que a obscuridade cobriria as nações, e você vê as pessoas cometendo as maiores barbaridades. Uma pessoa dessa tem que estar em escuridão, e quando você vai ver é um religioso, seja que religião for, ele está debaixo da lei, pretendendo estar debaixo da lei, né? Então, todo tipo de religião copia, imita e está submetida à lei de Moisés. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar alguns exemplos, porque de repente você que está nos assistindo pratica a lei de Moisés sem se dar conta. Eu acho que você não quer mais estar debaixo da lei de Moisés, porque ela vai trazer trevas para o teu entendimento. Ela vai criar um véu nos teus olhos espirituais e não vai deixar você ver. Lembre-se que debaixo da lei, essa fé não estava. Os benefícios vindouros também não estavam. Paulo fala que a lei era um pacto de maldição. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala que a lei era um ministério de morte. Olha aí. Exemplos de algumas religiões que praticam a lei. Vou citar aqui, por exemplo, uma religião espírita, né? Uma religião de terreiro, uma religião que tenha, né, essa... Sabe, que se reúne à noite, a Umbanda, não sei bem, Umbanda, como classificar, e não quero aqui pré-julgar ninguém. Eu estou só mostrando que há práticas ali que estão na lei de Moisés. Por exemplo, raspar a cabeça está na lei de Moisés. A lei de Moisés, em determinado momento, se você quer se associar a um determinado tipo de momento ou situações, você tinha que raspar a cabeça, tinha que fazer votos, né? Tinha que... tem uma religião, por exemplo, que sacrifica animais na encruzilhada. Agora foi um acréscimo, uma encruzilhada, mas o sacrifício de animais, cortando o animal e sangrando o animal, se você for no livro de Levítico, você vai achar Moisés mandando fazer isso. Então, tem religiões que praticam a lei de Moisés sem saber, né? Por exemplo, tem uma religião em que o sacerdote, quando está oficiando uma missa, que é uma missa, é um recordatório de Jesus morto, recordatório de pecados, né? Ele sai com uma correntinha e um recipiente próprio, queimando incenso na missa. E se você olhar em Levítico, a lei fala sobre queimar incenso, então adaptaram a esta forma de religião, assim como outras coisas que foram adaptadas a algumas formas de religião. Outras formas de religião ensinam você a fazer jejum. Você vai lá e acha o jejum. Outras formas de religião ensinam você praticar, né, a Santa Ceia do Senhor todo mês, e você vai lá no livro da lei e você encontra Moisés falando para você sobre o judeu festejar a Páscoa uma vez por ano somente. O negócio é que se você pratica a Santa Ceia uma vez por mês, a igreja enche
mais vezes durante o ano, e você sabe o que significa, né? Uma igreja mais cheia. E hoje, olha só, as igrejas estão fechadas. Se não é Deus que está fazendo, que está consertando isso aí, abençoado, porque se não fosse isso, você não estaria me ouvindo falar verdades aqui. Então, você parou para pensar agora com o que eu te disse, e de repente você despertou e se deu conta que em algum momento a religião que você frequenta ou frequentava até então estava praticando a lei de Moisés, coisas da lei de Moisés, e você não estava se dando conta, você estava pensando que estava agradando a Deus. E eu te mostrei só alguns versos dizendo que a lei de Moisés não tem benefício debaixo dela, que esta fé que viria não estava debaixo da lei. E se você até então frequenta alguns desses lugares que praticam um só desses mandamentos da lei de Moisés, você se torna maldito por todos os outros mandamentos, porque você não cumpre todos eles. Para você ver o que é a lei de Moisés e o que são as religiões. Por isso é que eu digo, a religião não salva, a religião escraviza, porque ela está na sombra. Todas elas estão debaixo, em algum momento, das coisas da lei de Moisés, das instruções legalistas mosaicas. Então, se você se submete a isso, você também está se submetendo a andar em trevas, a andar na sombra, a não desfrutar dos benefícios vindouros e não experimentar dessa fé que viria. Mas aí, eu vou continuar lendo aqui bem rapidinho, Hebreus capítulo 7, verso 12, olha o que diz aqui o apóstolo da graça. Ele fala assim: porque uma vez mudado o sacerdócio, é necessário que também haja mudança de lei. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando Cristo veio na cruz e disse está consumado, lá em Colossenses ele diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, dando uma referência de que removeu a lei de Moisés do nosso caminho, porque agora nós não nos achegamos a Deus através da lei. Aliás, nós nem nos achegamos a Deus, nosso espírito é um só espírito com Deus, acabou a intermediação do sacerdócio. Você não precisa mais de um sacerdote impondo mãos, colocando incenso, se ajoelhando diante dele, beijando sua mão, se ajoelhando naquela caixinha de madeira para confessar pecados. Você já não precisa disso. Isso são coisas da lei de Moisés. E quando Cristo veio na cruz, o apóstolo Paulo exalta que, mudando o sacerdócio, também tem que haver uma mudança de lei. Ora, se até então era a lei de Moisés, quando mudou tudo isso, qual é a lei agora? A lei agora está, só para você anotar, em Romanos capítulo 8, verso 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entenda-se, lei de Moisés. Por que ele chama lei do pecado e da morte? Porque eu já disse para você, a lei de Moisés veio exaltar o pecado. O apóstolo Paulo diz assim, como é? A lei foi necessária? Sim, foi, claro que foi, mas ela terminou. Mas Paulo diz assim, como é que eu saberia o que é a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás? Como é que eu saberia que aquela rua é contramão se o Detran não tivesse colocado uma placa? Então a lei de Moisés foi necessária para que você soubesse todas essas coisas. Mas agora Cristo a removeu. Se estivéssemos naquele pacto, muito bem, submetidos e sujeitos à lei de Moisés, àquela escravidão da lei de Moisés, em trevas. Eu não quero saber de chamar ninguém de abençoado, de falar de fé aqui, não, porque eu estou debaixo da lei. Isso se estivéssemos lá. Porém, nós estamos no outro pacto. Houve uma mudança de sacerdócio quando Cristo veio e houve uma mudança de lei. Só que a religião não respeitou isso. Por quê? Porque não entendeu. Junte agora com o que eu te falei no início. Você só aprende algo se você entende. Se você for capaz de explicar a raiz quadrada de algum número, você entendeu. Se você não for capaz de explicar um determinado assunto, significa que você não entendeu. E se você não entendeu, significa que você não aprendeu. E se você não aprendeu, significa que você vai viver a tua vida inteira repetindo ciclos, e ensinos e situações.
Por isso é que as religiões passam o tempo repetindo, porque elas não compreendem que aquilo já não tem mais validez. Houve uma mudança de pacto. Agora estamos num novo pacto, com uma nova lei, e nesta nova lei que estamos, já não há condenação. A lei de Moisés condenava. A lei de Moisés acusava, apontava o dedo. Você é culpado. Minha culpa, minha máxima culpa. Isso saiu da onde? Da lei de Moisés. O que dizem no dia da Santa Ceia, nos evangélicos, né? E isso saiu da lei de Moisés. Então, na lei do Espírito de vida já não há condenação, porque aqui não conhecemos a ninguém segundo a carne. Só que nós estamos numa verdadeira batalha da luz com as trevas. Quando a luz chegou, as trevas já estavam estabelecidas. Lembre-se que Isaías veio primeiro que Abacuque. Isaías 62 prometeu que as trevas cobririam a terra. Abacuque 2,14 prometeu que o conhecimento da glória do Senhor cobriria a terra assim como as águas cobrem o mar. Como te parece isso? Só que quando chegou o conhecimento, as trevas já estavam estabelecidas. Porque luz é conhecimento, trevas é ignorância desse conhecimento. Então, por isso é que as religiões estão mandando você cumprir coisas da lei de Moisés, sem respeitar que o pacto já mudou. E dessa maneira, mantém você escravizado. Debaixo dessa ordenança que vigora agora, já não há mais condenação, como eu já te disse e repito, porque isso aí sim tem que repetir. Então, para que nós devemos nos reunir? Para ouvir revelação, como você está ouvindo até agora. Eu dei um passeio danado, parece até um amigo que eu conheço, para te explicar o plástico. Ele vai lá na Fundação do Mundo e volta. Mas eu dei essa passeada para que você pudesse entender um pouco de revelação. E dessa maneira, largar tudo que significa a lei de Moisés, porque isso vai te manter escravizado nas trevas, né? Então, quando a gente se reúne, sempre tem que ter revelação, como está tendo nesse momento, e eu quero compartilhar um pouquinho mais, né, contigo. Você sabia que você tem duas naturezas? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes você pensa na tua mente humana, na tua mente carnal, e tem vontade de fazer alguma coisa errada, que você sabe que é errada, mas que coisa estranha, você mesmo pensa em praticar alguma coisa e você mesmo sabe que aquilo é indevido, que aquilo está errado. Por que essas coisas acontecem com a gente, né? Então, o cinema, o desenho animado, pinta um anjinho de um lado e um diabinho do outro lado. Aí o anjinho vem, não faz isso não, porque isso desagrada a Deus, você vai maltratar alguém, você vai ofender, você vai defraudar, não sei o quê. E depois o anjinho vai tomar um café, aí vem o diabinho e fala assim, faz, que é gostoso pra caramba, que você vai gostar de fazer aquilo, que olha só. E a tua carne, quando começa a ouvir a voz, né, essa outra voz, a tua carne parece que até dá uma, né? Você sente aquilo quando fala, não, faz, que aquilo é bom pra caramba, e a tua carne pede aquilo ali. Aí daqui a pouco o diabinho vai tomar um café e o anjinho vem e fala assim, olha, cuidado, porque você sabe que tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher, e você não está aqui para colher isso, você está aqui para viver uma vida mais excelente, não é? E tal, e começa a falar todas essas coisas. Aí vai tomar outro café, aí vem o diabinho e fala assim, aquela outra voz fala assim, que nada, você já é salvo, você, de qualquer maneira, o teu espírito está salvo, você tem mais é que aproveitar e fazer e acontecer, e coloca um outro conceito torcido na tua mente. E o interessante é que isso é uma batalha que acontece na vida de todo mundo, na vida do seu papai, sua mamãe, sua esposa, seu marido, seu filho, todo mundo. Até dos líderes religiosos, esses muito mais ainda. Mas eu quero compartilhar contigo nesses minutos finais isso aí. Você tem duas naturezas, essas naturezas são opostas, porque elas são diferentes, porque elas vêm de lugares diferentes, suas origens são diferentes.
Você tem a natureza carnal e você tem a natureza espiritual. E se você estiver frequentando um determinado lugar que está debaixo da lei de Moisés, jamais você vai ouvir essa explicação. Porque quando você aparecer diante daquele líder dizendo que você cometeu um equívoco, porque você foi levado por uma força a cometer aquele equívoco, e essa força você não entende muito bem e não sabe muito bem de onde ela vem, esse líder, porque também está em ignorância, lembre-se que ele está em trevas, ele é uma potestade das trevas, ele vai dizer para você que isso aí foi o diabo que produziu na tua vida e que então conseguiu te carregar e vai te colocar a fazer sacrifícios e pagar um preço, pagar uma penitência, fazer um despacho, ou seja lá o que for, dependendo da religião que você tiver, você vai estar em trevas, porque ele não vai te explicar a verdade. E amanhã você, quando deitar a cabecinha no travesseiro, aquela voz vai falar de novo contigo. E como é que você vai sair dessa? Você vai estar tendo sempre que estar diante daquele líder, confessando pecados, que ele impõe as suas mãos sobre você, ou fazendo um sacrifício na encruzilhada para se livrar daquela força que tem aí, que está aí, que você sente, mas você não sabe explicar porque você não entende o que é. Eu já te falei, passa pela situação, entende o que é, aí aprende. E hoje eu queria compartilhar um pouco mais sobre isso. Você tem duas naturezas, não sabia não? Pois é, essa é a verdade, aqui em Gálatas 5,17. Leia aí na tua Bíblia, você já viu que a minha Bíblia está aqui do lado, né? Mas essa palavra está no meu coração. Então em Gálatas 5,17 diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos. Eles são opostos. E essas duas naturezas vivem na tua vida. Então é uma vida com duas naturezas. Uma natureza que gosta das trevas, do desconhecimento, porque quanto mais desconhecimento você tiver, mais a tua carne vai te dominar. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai dar lugar ao Espírito, com o Evangelho, a fé do Evangelho, né? E isso vai criar em você um espírito de fé e vai fazer você combater a vontade da tua carne, e isso se chama domínio próprio. Não é fácil de entender? Parece fácil, mas isso é revelação. Revelação é diferente. Essa palavra você entende, mas não basta entender, porque isso é por revelação, você tem que crer. Lembre-se que em Gálatas 3,23 diz que se você estava debaixo da lei, você estava encerrado a uma forma de fé que só o Evangelho poderia despertar. Então, se você está despertando agora para essa forma de fé, significa que você já não está debaixo da lei. E se você está entendendo o que eu estou te falando, que eu sei que você está entendendo, para aquele lugar lá que pratica a lei, você não volta nunca mais. E aí, eu estou colaborando com o Senhor para que se cumpra Abacuque 2,14. Porque a cada pessoa que este servidor se coloca à disposição de Deus e alcança com essa voz que você está ouvindo aí, é menos um nas trevas e mais um na luz. Não é uma batalha? Por isso que o título se chama Verdadeira Batalha. A luz versus as trevas. Então nós vivemos um dilema. Vamos voltar aqui à nossa vida humana, à nossa vida real, né? Nós vivemos um dilema. Eu costumo dizer que o Evangelho da Graça, ele é para a nossa vida. Ele não era para antes de nós estarmos aqui e não será para depois do dia em que sairmos daqui. Ele é para nós vivermos aqui, porque o Evangelho é a ferramenta de Deus, é a ciência de Deus, é o conhecimento de Deus para tratar contigo, para que você possa viver uma vida de glória em glória, uma vida de vitória em vitória, porque afinal de contas o Filho de Deus não quer viver uma vida de derrota em derrota, você está chamado a viver uma vida de vitória em vitória, né? Você tem que saber qual é a tua verdadeira identidade, como é que eu agrado a Deus e como é que isso acontece, por que que eu sinto isso. Os adolescentes, nesses lugares por aí chamados religião, sofrem pra caramba. Por quê? Porque os adolescentes estão passando aquela transformação toda em seus corpos e eles sentem coisas, desejos, situações que aquele líder não vai saber explicar, vai dizer que é o demônio que está com sede na adolescência dele, vai estragar a vida da moça, vai estragar a vida do rapaz. Só porque de noite, por exemplo, o adolescente teve um sonho erótico, o rapaz está entrando na adolescência, não entende
Agora já é outra coisa, mas eu digo, aqueles que não entendem bem essas coisas e vão procurar o pastor. Pastor, o diabo está furioso comigo, está me atacando até no sonho. E não sabe ele que isso é uma reação fisiológica do seu corpo. Ele tem uma natureza humana, ele tem uma natureza espiritual. Então nós temos a natureza espiritual e temos a natureza humana, e elas são opostas. Porque elas foram criadas em oposição, elas não foram criadas no mesmo caminho. A natureza carnal vem de Adão, caído. Imagina, tudo que Adão possuía, colocado nele por Lúcifer, qualquer dia a gente vai falar esse tema, você sabia quem foi Adão em determinado momento? Um dia eu vou te revelar isso. Então tudo que Lúcifer colocou na natureza humana de Adão, nós trazemos na nossa natureza humana. Tudo que é Cristo na natureza espiritual, nós trazemos no nosso espírito. Por isso é que você entra num conflito. Você quer fazer. Aí vem aquela vozinha do lado bom e fala, não faça. Aí você diz, não, mas eu vou fazer, ninguém está vendo. Aí vem outra e diz, não, não faz não, porque Deus está vendo. Agora tem um meme aí na internet, né? Que quando a pessoa põe uma mensagem e apaga, é porque se arrependeu. Se se arrependeu é porque, não sei. Aí tem uma carinha que põe assim, Deus viu o que você escreveu. Então, essa luta nós temos e a teremos até o nosso último dia dentro desse vaso de barro. Então é melhor você aprender a lidar com isso para você ser uma pessoa mais tranquila. Né? Primeira coisa que você tem que saber é não se condene, porque foi Deus que colocou você aí dentro, foi Ele que fez você, né? A Melinha tinha razão, o Zé Ramalho, né? Foi Deus que fez você, né? Aquela música? Foi Deus que fez você, verdade. E Ele fez você assim como você é. Ele te colocou num vaso de barro assim como é. Então, cuide disso aí. Saiba que Deus sabe exatamente do que você é capaz. Então é um dilema que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7. Eu vou deixar essa tarefa para você estudar em casa. Leia esse capítulo se você puder. Romanos capítulo 7. Mas a síntese Paulo fala assim, eu quero agradar a Deus, mas eu encontro nos meus membros, cabeça, tronco e membros, uma outra lei, diferente da lei que está na minha mente, que não deixa eu agradar a Deus 100%. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu encontro nos meus membros uma lei que guerreia contra essa lei espiritual. Então a lei do pecado está na minha carne. Porque Cristo encerrou o pecado na carne. Toda a carne tem inclinação para o mal. Toda a carne. Tua carne, se você a soltar, ela vai fazer besteira. Porque ela tem inclinação para o mal. E não é porque você é pior do que ninguém. É porque toda a carne é mal. É má, porque em toda a carne está encerrado o pecado. Então o apóstolo Paulo diz isso, mas eu, Espírito, a tua verdadeira identidade é essa, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo agradar a Deus, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto, que eu não quero, que eu abomino, muitas vezes eu acabo fazendo. Quem me livrará disso? Então eu vou encerrar agora aqui com esse verso em Romanos 7, 25. Depois leia esse capítulo, é interessante, Romanos 7. Esse é um dilema que você vive. E o apóstolo Paulo vivia também, colocou aqui bem, discerniu, né? Por revelação de Cristo. Porque o que Paulo escreve, ele não escreveu porque é muito inteligente. Tá? Ele escreveu porque Cristo revelou para ele. Então, Romanos 7, 25, o apóstolo Paulo diz aqui, interessante isso, ó, dou graças a Deus. Depois que ele fala assim, eu sou um miserável. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Porque o corpo não deixa, ele me impede, eu estou preso dentro dele. Quem me livrará? Aí o verso 25 encerra dizendo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu mesmo, ou seja, eu, minha verdadeira identidade, com a mente, sirvo a lei de Deus, a lei do Espírito e da vida. Estamos neste outro lado. Mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, se você está num lugar onde estão te ensinando a praticar a lei de Moisés, você vai estar servindo com a lei do pecado, porque é com a carne. Quando você começa a ouvir revelação, começa a ouvir e teu entendimento começa a abrir, você começa a servir a Deus com a mente. Porque Deus não quer o teu fazer. O que Deus demanda de nós é o crer.
que Ele tirou a lei, veio em nosso lugar, nos libertou, nos abençoou com todas as bênçãos, nos salvou para sempre. Então eu te espero terça-feira, às 5 horas da tarde, com o programa Café com Palavra. Muito agradecido por tua audiência, por tua presença, por teu compartilhamento. Receba em abundância, sem limite, sobre a semente que você entrega aqui. E olha, renova a tua mente e transforma a tua vida. Tchau, tenha a melhor semana da tua vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.